Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do canal. E desta vez para a nossa série, o sétimo episódio da série Saudável ou Não Saudável. E hoje o alimento que eu vou analisar é o amendoim. Será que o amendoim é um alimento saudável ou não saudável? Tantas pessoas que há por aí a comerem manteiga de amendoim e a dizerem que é algo super saudável, a comerem snacks de amendoim e a dizerem que é algo super saudável. Será que é mesmo assim? Então fica para saber. Mas antes disso, como eu disse, este é o nosso sétimo episódio. Portanto, eu já analisei aqui vários alimentos aqui ao longo desta série. O primeiro foram os iogurtes líquidos, o pão, o ovo, a aveia, o coco e o abacate. Portanto, se tu tens dúvidas se algum destes alimentos é saudável ou não saudável, no final deste vídeo vais poder perceber e clicar lá na playlist para saber se algum destes alimentos tens dúvidas e se ele é saudável ou se não é saudável. Então, vamos agora aqui ao amendoim. Então, primeiro de tudo, os amendoins, eles não são um fruto oleaginoso, ou seja, muitas pessoas comparam os amendoins às amêndoas, aos cajus, às avelãs, às nozes, ao pistácio, e os amendoins, eles não são fruto oleaginoso, eles são uma leguminosa, ok? Então é importante tu compreenderes isso. Se reparares aqui, por exemplo, que as amêndoas elas estão numa árvore, enquanto que o amendoim nasce aqui muito próximo do sol. E porquê é que a maior parte das pessoas acredita que o amendoim é um fruto oleaginoso e o consome como se ele fosse um fruto oleaginoso? Porque, na verdade, a nível da informação nutricional, o amendoim ele é muito próximo, por exemplo, eu escolhi aqui a amêndoa para nós compararmos. É muito parecido com a amêndoa, ok? Ou seja, a nível das calorias é muito parecido, aqui 578, 609, é uma coisa muito parecida. A nível da quantidade de gordura a mesma coisa, 57 na amêndoa, 50 no amendoim. 8 de hidratos de carbono na amêndoa, 9 no amendoim, 17 proteína na amêndoa, 24 proteína no amendoim. Então eles são muito parecidos a nível nutricional e o amendoim é uma leguminosa que é muito parecida a nível aqui da informação nutricional, por exemplo, com a amêndoa. Mas já vamos ver se é exatamente a mesma coisa, que é para isso que eu estou aqui hoje a explicar-te. Então, não é a mesma coisa. Primeiro, se tu reparares aqui atrás, tu reparas, até vou tirar aqui nesta imagem para não estar a confundir com a informação nutricional. Se tu reparares, a amêndoa, ela nasce aqui numa árvore, certo? E está longe do solo, longe do chão, longe da terra. Ao passo que o amendoim está aqui dentro da terra, ok? Muito, muito próximo aqui da terra. E tu se reparares aqui a amêndoa, ela tem uma casca bastante grossa, enquanto que o amendoim tem uma casca bastante porosa, ok? Esse é o primeiro problema do amendoim, é que a casca dele, por ser muito porosa, absorve muitos químicos. Então eles são plantados aqui junto ao sol, absorvem os químicos, os pesticidas, os herbicidas, o tal glifosato, e esta também é uma das causas para o facto do amendoim ser um alimento que causa tanta alergia. Não só por causa da proteína, porque quando o nosso organismo tem aqui uma reação alérgica, a maior parte das vezes tem a ver aqui com a proteína, mas também com substâncias que mimetizam as proteínas. E o amendoim, ele tem uma casca muito porosa, ou seja, ele vai absorver muitos químicos, muitos pesticidas que depois ficam lá e que o nosso organismo reage, ok? Então, esta é uma parte muito má do amendoim. E esta é uma parte, eu diria, ainda pior, que são as aflatoxinas. Então, não é só o amendoim que tem as aflatoxinas, ou seja, aqui se reparares até está aqui o milho. Portanto, o milho, a soja, o amendoim, eles têm a tendência para fazer crescer um fungo, um bolor. Esse bolor produz uma substância tóxica que se chamam aflatoxinas. Essa substância tóxica ela é cancerígena do fígado, da vesícula. Então, é algo que acontece mesmo com muita frequência.
esta quantidade de aflatoxinas nos amendoins, portanto não é uma coisa ocasional. Precisamente por causa do amendoim crescer num terreno úmido, precisamente por causa da casca dele ser muito porosa, tem ali as condições ideais para o crescimento destes fungos, ok? Então é algo que é prejudicial a nível da saúde. E depois a maior parte das pessoas consome o amendoim como manteiga de amendoim. E a manteiga de amendoim, muitas vezes, e como podes ver aqui nesta manteiga de amendoim que eu selecionei, não foi muito difícil arranjar uma que tivesse. Então eu fui pesquisar várias manteigas de amendoim e esta foi a primeira que me apareceu que tinha aqui. Esta até nem tem açúcar adicionado, mas algumas têm, ou outros aditivos, mas tem gordura hidrogenada, ok? Gordura de palma totalmente hidrogenada, que é extremamente prejudicial à saúde, ou seja, já não basta o facto de o amendoim estar aqui contaminado com mais químicos do que os frutos oleaginosos, as amêndoas, as avelãs, os cajus, etc. Com o facto de ele estar contaminado a maior parte das vezes com fungos que vão produzir aflatoxinas que são cancerígenas, como também a maior parte das pessoas a consome aqui em manteiga de amendoim, que a maior parte das vezes é comprada e tem óleos hidrogenados e o açúcar aqui adicionado, bem? Então, até aqui já percebemos que não tem a ver com a informação nutricional do amendoim, porque ele é muito parecido com a amêndoa, tem uma boa quantidade de gordura, até tem uma boa quantidade de proteína. O problema é tudo o que está por trás aqui do amendoim, todos estes químicos que ele absorve, todas estas toxinas que ele acaba por ter aqui, ok? E tu perguntas-me, ok Rita, então ele é saudável ou ele não é saudável? Eu não recomendo o consumo de amendoim por causa de tudo isto, porque nós temos aqui tantas outras opções que estão muito menos contaminadas, que têm uma probabilidade quase mínima ou nula de ter aflatoxinas, e temos aqui uma probabilidade enorme de ter aflatoxinas no amendoim, nós podemos consumir os frutos oleaginosos, que têm uma informação muito parecida com o amendoim, uma informação nutricional muito parecida com o amendoim, e têm aqui, não têm estas contaminações. E perguntas-me, ok, mas não há opções aceitáveis? Há opções aceitáveis, mas nós não garantimos que elas sejam 100% ótimas, e depois o preço que vais pagar por elas vai ser muito parecida com um fruto oleaginoso, por exemplo, de uma amêndoa, de um caju, de uma avelã, de um pistacho. Então, provavelmente não vai compensar a diferença de preço e não estamos a garantir que mesmo assim está tudo certo. Ou seja, por exemplo, as opções aceitáveis seriam as biológicas, porque ao estarmos a consumir uma opção de um amendoim biológico ou de uma manteiga de amendoim biológica que não tem ali adicionados os químicos, já estamos a tirar essa parte. Ok, a casca do amendoim é porosa, absorve os químicos, mas ela é biológica, não tem os químicos. Uma variedade de amendoim que é a Valência, ele tem a casca mais grossa e não absorve tantas toxinas, mas acaba por absorver também toxinas. Então, a minha sugestão mesmo e o meu verdito aqui relativamente ao amendoim é que eu não o aconselho por causa de tudo isto que eu acabei de explicar. Então, se ainda não viste os outros episódios da nossa série Saudável ou Não Saudável, podes ver aqui todos os episódios para ficares a saber se os alimentos são saudáveis ou não são saudáveis, e também gosto sempre de te pedir para me colocares aqui em baixo nos comentários algumas sugestões para eu analisar. Um beijinho e até ao nosso próximo episódio.